Irmãos e irmãs, a você que aí na sua casa, onde quer que esteja, muito boa noite. Nós vamos fazer a nossa oração, rezar, pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, nesse terceiro dia de formação do Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, abrindo nosso catecismo, no meu caso aqui a página 9, dentro da Constituição Apostólica Fidei Donum, nós vimos a introdução, e hoje nós vamos ver o itinerário e espírito da redação do texto, ou seja, que percurso que foi percorrido, como que eles fizeram para que esse catecismo chegasse até nós, e essa redação desse texto, como que foi redigido, o que eles utilizaram. O catecismo da Igreja Católica, ele é fruto de uma vastíssima colaboração. Quer dizer, não nasceu assim do nada, Houve pessoas que colaboraram para que ele existisse. Então, foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, ou seja, foram 6 anos de estudo, trabalho. Isso vai, isso não vai, isso está de acordo, não está de acordo, isso daqui é o que a igreja realmente ensina, não é, tira isso, coloca aquilo. Conduzido no espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Quer dizer, ajudar por meio desse catecismo para que todos entendam que a igreja está se abrindo, melhor se mostrando e mostrando para as pessoas realmente o que é Deus, o que Ele quer de nós, o que é a igreja, o que a igreja quer de nós, o que nós devemos ser. E também com apaixonado ardor. Não foi colocado assim, vamos fazer por fazer. Não, porque nós acreditamos. Nós acreditamos no Senhor, no poder dEle, na graça dEle. Então vamos ajudar o povo de Deus, os católicos, a realmente converterem-se ao bom Deus. Em 1986, o Papa São João Paulo II confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Uma comissão de redação, composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. Então foi escolhida a dedo esses bispos para que pudessem realmente melhor transmitir para nós o que a igreja ensina. Uma comissão de redação, já falei, A comissão encarregada de dar as diretrizes e de vigiar o desenvolvimento nos trabalhos, seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. Então, cada etapa foi tudo, vírgula por vírgula, bem atento para saber se estava condizente ou não. A comissão de redação assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas, catequistas e, sobretudo, dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. Assim também deve ser a nossa vida, a construção de uma família, com projeto, elaboração, pensa, isso daqui vai ser bom para a nossa casa, não vai ser bom para a nossa família, isso daqui está condizente com o Evangelho, então serve na comunidade, não serve, joga fora, elimina, mesmo que esteja aparecendo, não vai ser bom. Então foi assim também que surgiu
o Catecismo da Igreja Católica. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. Ou seja, que ninguém fizesse assim, olha, isso daqui não tem nada a ver com isso. Então vamos colocar sobre ressurreição, que não tem nada a ver, digamos assim, com o Espírito Santo. Uma loucura agora que deu na cabeça. Não, eles fizeram assim. Todo texto tem uma unidade. Todo ensinamento é unido. Não tem uma coisa contrária à outra, que combata. É tudo para levar à unidade. E também a homogeneidade. Os dois não é água e vinho. O que fala aqui, que nós vamos ver na primeira parte, sobre a profissão de fé, está super intimamente ligado, digamos assim, nessa parte que eu peguei. Tem tudo a ver. É homogêneo, não é água e vinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. Quer dizer, os bispos acolheram, gostaram, quer dizer, foi um trabalho feito em conjunto. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, ou seja, todos os bispos deram sua opinião, escreveram, fizeram suas conclusões, seus requerimentos, mudanças que gostariam de ter. Então foi fruto disso tudo, o qual acolheu com generosidade meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida da igreja. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé, que nós vimos ontem, que eu falei. A realização deste catecismo reflete desse modo a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da igreja, porque todos colaboraram, todos deram sua opinião. Não foi somente assim o cardeal Ratzinger que escreveu tudo e disse, vai ter que ser assim, e não pediu sua opinião para ninguém. Então quer dizer que teve perguntas, foram respondidas essas perguntas pelos bispos, analisaram, é bom acrescentar isso, tirar isso, e por isso a colaboração de todos os bispos da igreja. Distribuição da matéria. Como que foi distribuída essa matéria aqui dos estudos? Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos, das santas da igreja. Tudo isso para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Vamos por parte. Então, nós vamos encontrar aqui nesse catecismo uma fidelidade, um modo orgânico, ou seja, não é uma coisa misturada sem sentido, é orgânico. Aqui nós vamos encontrar o que está na Sagrada Escritura. Nós vamos encontrar o que a tradição da igreja, desde os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, vinham falando, nós vamos encontrar aqui. Nós vamos encontrar o que o magistério da igreja, os bispos, os papas falaram, testemunhando sobre determinados assuntos, e também a herança dos padres da igreja do primeiro século, dos santos e das santas da igreja. Tudo isso para quê? Olha que bonito isso aqui. Para permitir conhecer melhor o mistério cristão. Ajudar as pessoas a melhor conhecer o mistério cristão. Melhor. Nem todo católico conhece o mistério cristão. Nem todo católico é profundo no conhecimento das coisas da igreja. O mistério de Cristo, o mistério da Trindade, não conhece. E por isso, essa vida louca que se vive aí,
Sem Deus dentro de casa, sem Deus no namoro, sem Deus no matrimônio, sem Deus na família, sem Deus no trabalho, sem Deus em si mesmos. Vivendo o que o mundo pede, o que o mundo ensina, dividindo família, acabando a sexualidade, acabando com tudo, né? Tudo isso para melhor conhecer o mistério cristão e também reavivar a fé do povo. Pode ter certeza, quem está sendo fiel, começou o segundo e vai todos os dias, mesmo que não seja na hora que estamos passando aqui por causa do horário, pega uma outra hora e acompanha e estuda o catecismo, vai reavivar a fé. Não vai ser aquela pessoa desanimada que estava sendo. Não vai ser aquela pessoa assim, que qualquer coisinha ela sai da igreja, qualquer coisinha abandona tudo. Não vai ser mais aquela pessoa que vai faltar missa. Não vai ser aquela pessoa que vai parar de ser dizimista. Não vai ser mais aquela pessoa que vai dizer assim, ah não, eu vou para outra igreja. Não vai ter esse negócio. Porque uma vez que a gente conhece, reaviva a fé. Reavivar a fé, minha fé estava morta. Mas não é culpa da igreja, é porque eu fui desanimando. Eu não perseverei no caminho do Senhor. Eu deixei um monte de coisas ao meu redor falar mais alto na minha vida. Aí eu estou frio com meu marido, com a minha esposa, eu estou frio com os meus pais, eu estou frio dentro de casa, no meu trabalho. Eu nem quero trabalhar, eu só vou porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque senão eu passo fome. Essa fé reaviva. Deve ter em conta as explicações da doutrina, que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à igreja. É também necessário que esse catecismo ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Como também, se a gente conhecer bem o catecismo, vai iluminar o que também hoje está surgindo, situações bem diferentes do que não surgiram naquela época. Claro que vai iluminar, porque nós vamos ser conhecedores. E quando nós somos conhecedores da verdade, vivemos a verdade, isso ilumina, puxa vida, olha, está acontecendo essa divisão, essa separação da família. Agora, por exemplo, a criação de novas famílias do jeito que o mundo quer ensinar. Quais são as luzes? Quais são os ensinamentos que vão nos ajudar, segundo o catecismo, para melhor corrigir, educar, ensinar e moldar essas situações erradas a se tornarem verdadeiras e boas segundo os olhos de Deus. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e coisas velhas, porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes. Então, o conteúdo desse catecismo, 4 partes. Primeira parte, nós vamos ver sobre o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, assim vai, né? A segunda, a Sagrada Escritura, a Sagrada Liturgia, melhor dizendo, com os sacramentos em primeiro plano. Nós vamos ver sobre a Sagrada Liturgia. O agir cristão. Como que o cristão deve agir? De que forma ele deve agir? Exposto a partir dos mandamentos. E a 4ª parte, que é a oração cristã. Como que deve ser a oração cristã? Deve ter isso, isso e isso, assim vai. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo, para responder às interrogações de nossa época. Viu? Nós temos um monte de interrogações aí na nossa cabeça. É sobre vida futura, é sobre acontecendo, é sobre desgraças, é sobre problemas. E um monte de interrogações. O catecismo vai ajudar nós a respondermos essas perguntas que nós mesmos fazemos. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, primeira parte. O mistério cristão, olha só, o mistério cristão. Ser cristão é um mistério, porque nós vamos ser um outro Cristo. É um mistério. É um mistério derramar sangue pelo inimigo. É um mistério carregar a cruz. É um mistério morrer para ajudar o outro a se salvar.
né? É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. Esse mistério nós celebramos na missa, no casamento, no batizado, na crisma, na primeira comunhão. Esse mistério está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir. Quer dizer, os filhos de Deus, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o padre, o bispo, o diácono, o seminarista, né, o fiel que vem à missa, o que está na catequese, tudo isso vai ajudar a iluminar, a ampliar esses filhos, para que eles ajam segundo Deus, para que nós ajamos segundo Deus, que é a terceira parte. E a quarta parte fundamenta a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão. Então nós vamos suplicar a Deus, nós suplicamos. Nós louvamos a Deus, louvamos. Nós pedimos a intercessão dos santos para Deus, pedimos. Então tudo isso vai ser constituído no catecismo. A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição constituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, esta fé está morta e não pode dar frutos de vida eterna. Eu tenho fé, né, como diz aqui São Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16. Você diz que tem fé, mas não pratica obras nenhuma. Aí ele diz, mostra-me a tua fé desse jeito, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Eu digo que creio no Senhor, mas no meu trabalho em casa, eu não apresento obra de que creio no Senhor. Eu digo que creio na Eucaristia, mas a minha obra aqui, o meu trabalho aqui, não diz que eu creio na Eucaristia. Porque eu não faço de tudo por causa da Eucaristia. Eu até falto à missa, por brincadeira, por coisinha boba. E eu creio na Eucaristia. A minha fé está muito sem ser demonstrada. E precisa ser demonstrada. No sentido das obras que eu faço, do trabalho que eu faço. Eu sendo um padre, você sendo um pai de família, uma mãe de família, um esposo, uma esposa, um trabalhador. Pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pelo prestado dentro e fora da igreja, nós vamos demonstrar que se temos ou não ou fé. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, de seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Nossa, só isso daqui dá para a gente fazer um retiro, né? Então, a gente lendo o Catecismo da Igreja, nós vamos captar, olha que beleza, captar. Não vai ser assim, digamos, não vamos entender tudo, mas nós vamos captar. Primeiro, a maravilhosa unidade do mistério de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério, a Trindade. É uma unidade. E com o catecismo nós vamos começar a captar isso. Esse mistério nós vamos começar a captar, a entender e assim vai. Segundo, o desígnio da salvação. Por que que o Pai quis com que o Verbo viesse ao mundo para nos salvar? Depois, a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele é o centro, onde todos nós devemos voltar a nossa vida. Nós vamos entender isso também. Ele foi o enviado pelo Pai, feito homem em Maria, sempre virgem, na Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Nós vamos entender isso. Para ser nosso Salvador. Deus quis assim, para melhor estar próximo de nós. Morto e ressuscitado, ele morreu, ele ressuscitou, mas está sempre presente na igreja, e é por isso que a gente tem que ser igreja, porque Jesus está aqui, vivo, sempre presente,
Toda vez que a gente vier aqui, Ele vai estar aqui, com a igreja, particularmente onde nós vamos encontrar? No sacramento, na missa, na Eucaristia, no batismo, no matrimônio, no sacramento da ordem a gente encontra o Cristo. Ele é a fonte da fé. Quando a gente quer ter fé, a gente tem que recorrer a Jesus, voltar a Jesus. Beber, Ele é o modelo para eu ser cristão. Só que nem todo cristão tem Cristo como modelo. Vamos assim, o que Cristo fez? Tudo, eu tenho que saber tudo, do começo ao fim, que não tem fim a vida dele, né? Mas no sentido terreno, do começo, desde o dia da encarnação, até ele morrer na cruz e ser sepultado. Tudo eu conhecendo. Opa, agora eu vou imitar isso, até eu também morrer. Só que nem todos querem imitar Cristo. Por quê? Eu quero imitar Cristo assim, para fazer milagres. Tem gente que quer imitar isso. Quer imitar Cristo porque Cristo teve hora que tinha uma multidão atrás dele. Aí começa, tem que carregar a cruz. Ixi, não quero imitar Cristo não. Vai você. Aí tem que perdoar o inimigo. Deus que me livre, imita você, você tem mais força do que eu. Tem que rezar pelos que perseguem você. Não conte comigo. Quer dizer, imitar Cristo só para as coisas boas. E na hora do vamos ver, digamos assim, não quer imitar. Então ele é nosso modelo de vida. Se nós queremos ser felizes, chegar no céu, nós temos que ter Cristo. Olhos fixos, eu estou vendo Cristo. Cristo, o que ele fez hoje? Passou o sofrimento. Qual foi a ação dele? Ele viu os discípulos andando erradamente, querendo pensar como o mundo, agir como o mundo. Como foi que ele fez? Corrigiu, levou eles para rezar, para dobrar os joelhos, suar sangue, a entender o que é carregar a cruz. Aí é modelo. Eu vou fazer o mesmo. Porque modelo significa isso, eu vou imitar. Mas não imitar como papagaio, sem saber o que está fazendo. É imitar sendo consciente, né? Sendo consciente. É o modelo do agir cristão e ele é o mestre da nossa oração. Você quer aprender a rezar? Tem Jesus como mestre. E ele ensinou essa oração, que diz, não precisa de mais nada. Reze assim. Vocês querem que eu ensine vocês como é que reza? Pai nosso que estás no céu, e disse Pai nosso. Foi isso que ele disse. Aí tem gente que quer demais, não serve o Pai Nosso. Tem gente que não serve a missa. Ele precisa de mais. Quer ser mais que Cristo. É por isso que é desse jeito aí. Acha que demais está sendo bom, quando na verdade Cristo é na simplicidade no pouco, e esse pouco é muito, que enriquece a pessoa. E a pessoa quer ser pobre no mundo e não ser rico com Deus. Por não querer rezar como Cristo, viver como Cristo, né? Valor doutrinal do texto. Esse texto tem um valor, qual que é o valor da doutrina? Doutrinal. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado, dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé católica. É uma exposição, nós estamos expondo para todo mundo ver, conhecer. Quando a gente vai em um museu, está lá, exposta a obra de um determinado pintor, exposto o quadro de determinado gente famosa, fotografias de um fotógrafo famoso, de vestidos de gente que foi santo, sei lá o quê. Está exposto para todo mundo ver, conhecer a história, como é que foi e tudo mais. Então aqui também é uma exposição da fé. A igreja expõe a sua fé, para todos conhecerem. Porque não foi dito assim, olha, nós vamos vender isso só para os católicos. Vai ter um detector aqui, se vier um crente, vai ver, a pessoa vai ficar com choque e não vai conseguir. Não, todo mundo pode ter o catecismo. Quem é católico, quem não é. E conhecer a fé católica. A igreja não tem medo, né, Adelita? Então é uma exposição da fé católica, é uma exposição da doutrina. A igreja ensina isso para os seus fiéis, porque nosso Senhor mandou, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, tradição apostólica, pelo magistério da igreja. A igreja não, o que ela colocou aqui, não está contrário ao que a Bíblia fala. Está de acordo com a Bíblia.
O que a igreja ensinou aqui está de acordo desde os ensinamentos dos apóstolos. O que a igreja colocou aqui como nossa doutrina está de acordo com o ensinamento dos bispos. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial. Se nós queremos ser uma comunidade unida, padre com povo, povo com padre, pastorais entre pastorais, então conheçamos o catecismo e vivamos o catecismo. Porque esse é o instrumento que vai nos ajudar, validamente, legitimamente, a trabalharmos pela unidade, para sermos unidos, para vivermos a comunhão de igreja, não um brigando com o outro, dividindo com o outro. E também o Papa vê como uma norma segura para o ensinamento da fé. Ou seja, para eu ter fé, aqui, essa é a norma, desse jeito, assim não tem erro. Siga isso, ao pé da letra, do jeito que está ensinando. Não tem erro, você não vai abandonar, não vai perder a fé, você não vai andar procurando coisas erradas, não vai desviar do caminho do Senhor de jeito nenhum. Sirva esse catecismo para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus. Renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo. Então, vai ajudar a renovar o que está velho, vai restaurar, vai iluminar aqui onde está escuro. O que está sem alegria vai começar a ter alegria. O que está desanimado vai começar a ter ânimo. É renovar. Renovar a nossa vida, renovar a família, renovar o matrimônio, renovar o ministério, se nós não estamos seguindo o Senhor. O catecismo ajuda isso. A igreja, que é corpo de Cristo, porque todos sabemos, Cristo é a cabeça. O corpo, do pescoço para baixo, chama-se igreja. E nós somos os membros, dedo, unha, cabelo, dente, né, orelha. Para por aí, né? Então nós somos, cada um unido, faz parte desse corpo. Essa igreja é peregrina, rumo a quem? A luz sem sombra do reino de Deus. Olha que bonito. A luz, ela vai caminhando para a luz. Nessa luz não tem sombra. É só luz, que é Deus. Está peregrinando para isso. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares, em paz, em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos bispos, aos padres e aos fiéis da igreja que acolham este catecismo em espírito de comunhão, viu? Acolha aí, meu irmão, minha irmã, em espírito de comunhão. Quer dizer, eu vou estudar, nós vamos conhecer, porque eu tenho o desejo, nós temos o desejo de viver a comunhão, para unir a igreja, para unir os irmãos, para unir as famílias, para unir a comunidade, em Deus, em Jesus, no Espírito, é para isso. Então não deseja assim, eu vou conhecer a doutrina da igreja, porque aí eu vou melhor pisar no outro, aí eu quero ver quem me rebate, que aí eu quero ver até enfrentar o padre e destruir o padre. Aí já está errado, porque não é para isso, é para destruir o mal, o demônio, a divisão, a discórdia, né? Isso que é para ser destruído. E que o usem, melhor dizendo, assiduamente, viu? Ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Então, nós estamos no caminho, então, porque nós estamos assiduamente, começamos segunda, hoje, todos os dias, segunda a sexta, nós vamos estar nesse estudo. Uma coisa, viu? Diante do que nós estamos vendo, tendo pergunta, pega o microfone e faça a pergunta, dentro disso, tá? Se não for dentro disso, eu corto. Para não pular, porque nós temos pouco tempo, né? Este catecismo
lhes é dado a fim de que, coloque, grave isso daí, sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica. Quer dizer, qual é a melhor forma de ensinar a doutrina católica para o povo? O catecismo. A melhor forma. Porque nós conhecendo isso, aí depois nós vamos pegar um documento que fala só sobre fé. Um documento que fala só sobre oração. Então aqui vai ser o modelo para a gente seguir para outras coisas. E não se perder, né? Então nós temos que saber que isso daqui vai servir para o ensino da doutrina, para nós. De modo particular, para a colaboração dos catecismos locais, das dioceses. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Nós temos muitas coisas que vão nos enriquecer para a gente ser salvo. Então aqui nós vamos encontrar, nós vamos aprofundar. Puxa vida, olha, eu vou conhecer mais ainda do que eu já conheço, mesmo tendo o cabelo branco, né, Zederli? Eu conhecer mais ainda do que eu já conheço, para me salvar, para salvar os meus irmãos, para minha família ser salva. Ou seja, nós fazendo esse estudo, nós vamos nos preparar, porque o Espírito Santo vai ficar assim, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo, pode se preparar, viu? Agora, se você não quer se preparar, fica do mesmo jeito, tá bom? Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos, animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos. Também isso aqui vai ajudar a melhor termos um relacionamento e fazer com que haja uma unidade entre as igrejas. Só que uma coisa importante, eu queria falar aqui. Possa ser que essa parte chegue até em outras vidas aí que entendam errado. Mas é assim. Quando se fala no ecumenismo, é para a igreja sim ter um relacionamento com as outras igrejas, mas não no sentido assim, olha, vocês estão certos e nós estamos errados. Não é isso não. Porque a igreja sabe que ela é a igreja de Jesus Cristo. As outras igrejas foram fundadas não por Jesus Cristo. E essa unidade é para que retomem o caminho da fé. Voltem para a fé católica. Só que, claro, não vamos assim colocar de goela abaixo que tem que voltar. Essa nossa unidade, nosso respeito, a nossa fé madura na igreja, evangelizando quem não é católico para ser. Porque um dia isso que o Senhor quer. Que todos sejam católicos. Então está muito longe para ele voltar, não está? Muito longe. Que até os católicos estão... Deixa para lá. Mostrando com exatidão o conteúdo, com exatidão, ou seja, a gente vai mostrar o conteúdo com exatidão. Exato, é assim como 2 mais 2 são 4, nós mostramos assim para vocês. E a harmoniosa coerência da fé católica. A fé católica não tem erro, ela é coerente. Não tem erro a doutrina católica. O catecismo da Igreja Católica é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. Olha, qual é a razão da tua esperança? Por que que você crê nesse Deus? Por que que você crê na Virgem Maria? Por que que você crê no Santo? Por que que você crê na vida eterna? Por que que você crê na morte, na ressurreição? Por que que você crê na vida futura? Nós vamos dar razão da nossa esperança. Se alguém perguntar, eu tenho esperança no céu, eu tenho esperança da fidelidade, do matrimônio, do sacramento da Eucaristia, por que que eu tenho esperança? Aí eu vou dar a razão disso. A razão de eu viver como católico, crendo na Eucaristia, em Nossa Senhora, na vida eterna, nos sacramentos, é por isso, isso e isso. Então, por que que eu sei? Porque eu estudei, eu conheci. E queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Ajudar as pessoas a conhecer. Porque as pessoas não conhecem no que a igreja crê. Elas conhecem o que os outros bobos, tolos, burros, imbecis aí afora falam, erradamente da igreja. E erradamente, né?
Este catecismo não se destina, de jeito nenhum, a substituir os catecismos locais, devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais. Sobretudo, se receber uma aprovação da Sé Apostólica. Destina-se, então, encorajar, ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade da doutrina católica. Conclusão. No final desse documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, nesses tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância, meu irmão, minha irmã, libertar a humanidade da ignorância, da escravidão do pecado. Olha só, quando nós todos de verdade conhecermos o catecismo, nós vamos realmente, à luz da verdadeira fé, que é isso daqui, é a verdadeira fé, nós vamos ajudar as pessoas a se libertarem da ignorância. Essas ignorâncias que estão acontecendo por aí. Leis aprovadas que não devem ser aprovadas, lei de aborto, lei de famílias que não são famílias, outras leis, ensinamentos errados sobre vida, sobre família, sobre igreja, sobre sociedade, tudo isso são ignorâncias, por não conhecerem a fé de verdade. E também, para que à luz da fé, nós ajudemos a libertar as pessoas da escravidão do pecado. Quem conhece a doutrina não se torna nunca escravo do pecado. Torna-se escravo de Cristo, livre com Ele. Para conduzi-la à única liberdade digna deste nome. Qual é? A da vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus. Na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus, face a face. Olha que maravilha. De nós podermos chegar a ver Deus face a face. Quem quer ver Deus face a face? Levante sua mão aí. Eu quero. Você também quer, meu irmão, minha irmã? Quer de verdade? Então, olha só. Viva a doutrina. Conheça. Realmente seja alguém conhecedor, praticante da verdade. Dos pecados nós vamos ser libertos e da ignorância também. Então, se você não quer continuar sendo ignorante, se você não quer continuar sendo escravo do pecado, vamos estudar de verdade e viver e aprofundar mais ainda. Não só nós, como os outros também, onde Deus vai nos dar força para a gente estender a mão e ajudar o irmão a abrir o coração, a mente. Então, foi no dia 11 de outubro, 30º aniversário de 92, melhor dizendo, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano do pontificado do São João Paulo II. Tudo bem? Então amanhã, dia 19, nós entraremos no prólogo. E só essa parte do prólogo amanhã nós vamos ficar e talvez dê o outro dia também na sexta. Porque só esse início aí, essa citação bíblica dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, já vai dar pano para manga para a gente estudar. Tudo bem? Beleza. Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a intercessão de nossa mãe querida, por estarmos aqui, nos aprofundando, porque nós realmente queremos ser libertos do pecado, libertos da escravidão, não queremos ser ignorantes, queremos ser católicos sábios, inteligentes, nada de ignorância na nossa vida, para que o mal não domine sobre nós e nem sobre nossos irmãos. Nós estamos aqui, mãezinha, para que, sob a vossa proteção e intercessão,
nós sejamos luz do Senhor com toda a humildade, como tu foste nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Ou presencialmente ou onlinemente. Deus abençoe.